Olá, comunidade do YouTube, aqui é Ian Romano do canal Dead Zone e hoje eu vou contar um pouco da história de um grande subgênero do terror, os subgêneros zumbi. Porque George Romero morreu nesse domingo e ele foi um dos grandes nomes desse subgênero do terror. Depois da intro. Ele nasceu em 4 de fevereiro de 1940 em Nova York. E ele é conhecido por um filme que revolucionou o terror, A Noite dos Mortos-Vivos, que eu tenho aqui, ó, em DVD. 2 DVDs, aliás. Gerou um monte de continuações fakes, porque esse filme é de domínio público, gerou vários remakes. E eu não vou falar dessa, porque é tudo porcaria. Mentira, o remake de 1990 até que é legalzinho. Bom, e por que eu não tô mostrando em VHS? Milagre, né? Então, sabe quanto que esse DVD aqui custou? R$1,99. Sério, na loja Americanas. Eu cheguei assim e falei, ô moço, quanto que é? Aí ela, R$1,99. Eu fiquei com a cara de... Ela ficou rindo da minha cara, eu... Ela ficou rindo, eu... Mas R$1,99... Se eu for comprar falso vai ser 5 conto hoje em dia. R$1,99. Ainda tem a versão preto e branco e a versão colorida aqui. Eles recolorizaram o filme. 68 o cara não tinha grana pra fazer um filme a cores. 68. Pega ali o Fantasma da Ópera de 1925, eles colocaram uma cena a cores. 1925, cara, 68 tem um filme preto e branco. Esse filme também é importante pelo contexto da época, né? A segregação racial dos Estados Unidos estava em pauta e ele botou entre os protagonistas um personagem negro, que seria até um pouco constante no início dos anos 70, aquele movimento do Black Exploitation, que ia ter um monte de filme protagonizado por negros e o Black Power e tal. Mas A Noite dos Mortos-Vivos não foi o primeiro filme de zumbis. O primeiro filme de zumbis foi White Zombie, Zumbi Branco, em 1932. Mas então por que tanto falam de A Noite dos Mortos-Vivos se não foi o primeiro filme de zumbis e tá longe de ser o primeiro filme de zumbis? Ainda tem uns 40 filmes de zumbis antes dele. Porque antes da Noite dos Mortos-Vivos, zumbi era simplesmente um corpo que tinha sido revivido com a magia negra lá. Esse conceito ficou famoso nos Estados Unidos em 1929, quando um sujeito que visitou o Haiti lançou um livro, The Magic Island, que fala um pouco fantasiosamente da magia e dos rituais do Haiti. E um deles consistia em reviver um corpo. E aí eles vieram com essa ideia de ficar revivendo o corpo e fazendo eles de escravo, assim, em vários filmes dos anos 30 e 40. O White Zombie, que eu já citei, o A Morta Viva, de 1943, A Revolta dos Zombies, de 1936, Vale dos Zombies, vários zombies, zombie pra todo lado. E eles tinham esse tom de pele meio esverdeado, que eu chamo de verde morte. Até onde eu consegui pesquisar, vem do The Dead One, o primeiro filme de zumbis a cores, de 1961. Também tem no The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Become Mixed Up Zombies. Olha o tamanho do título do filme. Ele ainda tem uma exclamação e uma interrogação. Isso não é uma pergunta. As incríveis estranhas criaturas que pararam de ver se tornaram zumbis misturados? Não é uma pergunta, é uma exclamação. Sai. Em 64, tem lá também o filme The Plague of Zombies, que já tem esse tom um pouco mais zumbi moderno. Que eles ainda são de magia voodoo, mas tem essa coisa deles saindo da terra, assim, todo destruído, você tem que cortar a cabeça. Mas eles ainda não têm o ponto principal que tem A Noite dos Mortos-Vivos. Eles não comem carne humana. Aliás, A Noite dos Mortos-Vivos não usa o termo zumbi em momento algum, porque zumbi não era essa coisa que tem A Noite dos Mortos-Vivos. Bom, e a principal inspiração para esse tipo de história de zumbi veio do livro Eu Sou a Lenda, de 1954. Eu Sou a Lenda é aquele que tem um filme do Will Smith. E tem vários outros filmes também dos anos 70 e 60, inclusive Mortos que Matam, de 64, que foi a primeira adaptação desse livro. No livro não são bem zumbis, na verdade são uma espécie de vampiros sem cérebro. O vampiro todo só quer saber de morder as pessoas.
E foi um dos primeiros a trazer esse conceito do apocalipse zumbi, mas nesse caso apocalipse vampírico. E foi a inspiração pro A Noite dos Mortos-Vivos, essa ideia de um monte de corpo revivendo e querendo comer as pessoas. Saiu comendo gente a rodo, igual o Mr. Catra. Aí o Jorge Romero levou isso a um outro nível, ele inseriu esse conceito de corpos comendo gente. E temos o primeiro apocalipse zumbi da história, que não chegou a ser tão apocalipse porque foi basicamente localizado em um estado dos Estados Unidos e não tomou grandes proporções, não. Os outros filmes de zumbis lançados logo depois de George Romero ainda tinham essa ideia do voodoo, tipo Children Should Not Play With Dead Things, outro filme com título gigante, crianças não devem brincar com coisas mortas, que também tem essa coisa do voodoo, mas eles já são zumbis comedores de carne humana, eles pegam as pessoas, mordem todo mundo. Isso foi um reaproveitamento da ideia da Noite dos Mortos-Vivos. E Corpse Eaters, de 1964, que também tem essa ideia do corpos revivendo e mordendo as pessoas. Children Should Play With Dead Things também tem essa coisa do zumbis, o cemitério, aquele tanto de zumbi saindo da terra. Esse tipo de cena seria bem reaproveitado em várias histórias zumbis lá fora, inclusive no clipe de Thriller. Bota o Michael Jackson aí, editor. Outro ponto de A Noite dos Mortos-Vivos é que os zumbis não foram por causa de algum vírus, alguma gripe, algum sanduíche estragado, não. Foi porque passou um meteoro que reviveu os corpos. Radiação meteórica, sei lá. Tem esse conceito também de que você for mordido, você vira um zumbi. Só que, nesse caso, você é mordido, infecciona, você morre. Como você virou um corpo, você vira um zumbi. Você não vira um zumbi por causa da mordida ou por causa da infecção que passa em você. Você vira um zumbi porque você morreu e como corpo, agora você revive. Esse foi um conceito novo que foi utilizado largamente, da mordida e o corpo vira e agora é zumbi de novo. E a primeira zumbi desse tipo foi essa menininha, olha que gracinha, comendo os outros, desgraçado. Mas eles ainda eram chamados de mortos-vivos. E o conceito de zumbi do voodoo ainda existia, tanto como nesses outros filmes que eu citei, como no Scooby-Doo, por exemplo. Olha aí o zumbi do Scooby-Doo, de 69. É o bicho verde morte que fica seguindo a bruxa que reviveu ele e não tem cérebro direito. Em 78, que o novo tipo de zumbi popularizou mesmo no filme Despertar dos Mortos. O nome original seria Madrugada dos Mortos. O filme que teve o remake Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. O original, os zumbis ainda são verde morte, mas a violência dele é fodástica. Olha aqui, dá pra ver? Editor, se não der pra ver, olha a violência, olha que bonitinho. Ele tá 18 anos. Quando não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. Frase épica do filme. E esse é com certeza o melhor filme de zumbi de todos. Pela importância dele historicamente falando e pelos efeitos de sangue, mortes, que era algo revolucionário pra época, mas hoje em dia vocês vão achar um pouco tosco. Torta nele! E eu tenho ele em VHS também. Zombie, Despertar dos Mortos. Olha a capa. Quem que fez essa capa? Ele tá pra maior de 18. Na época a censura era pesada, hein? Então, com o sucesso de Zombie, como Despertar dos Mortos ficou conhecido em todo mundo, inclusive no Brasil, na capa do VHS está lá Zombie, Despertar dos Mortos, ou ele gerou um monte de continuações falsas na Itália, porque a Itália dos anos 70 e 80 era picaretaça para produzir filme. E entre elas ficou a famosa Zombie, Zombie 2. Zombie 2 tá a volta dos mortos, mas é conhecido mais como Zombie 2. Que, olha, DVD de novo, hein? Hoje eu tô no DVD, finalmente. Esse filme teve importância pro gênero zumbi por causa disso aqui. Olha esse zumbi que bonitão. O zumbi todo putrefrato, todo destruído, todo cheio de minhoca na cara. A cena marcante desse filme, que resume os anos 70, a luta entre um tubarão e um zumbi. Pois é, o Spielberg tinha lançado Tubarão, então agora é tubarão e zumbi que tá na moda, a gente junta os dois. Aí tem uma cena do tubarão lutando contra o zumbi debaixo d'água. Pra resumir mais os terror dos anos 70, só faltou o padre exorcizando os dois ali embaixo. Bom, aí pra fechar a trilogia dos mortos, em 85 o Romero lançou Dia dos Mortos, que é considerado o mais fraquinho da franquia. Mas tem essa ideia do cientista investigando o zumbi, tentando resolver como que vai curar essa porcaria toda. Além disso, além dos filmes de zumbi, Romero dirigiu nos anos 70, no início dos anos 70, alguns filmes, inclusive Crazies, que é conhecido como Exército do Extermínio aqui no Brasil,
que é uma ideia um pouco parecida com a do apocalipse zumbi, só que as pessoas estão com uma doença que faz elas ficarem louconas e saírem matando todo mundo. Então é como se fosse um zumbi inteligente que não come pessoas, só mata. E é um filme até legal, mas eu acho que tá meio datado. Igual a Noite dos Mortos-Vivos. A Noite dos Mortos-Vivos ficou muito, não sei, não tem tanta graça assim, porque é o conceito que a gente viu ser explorado 3 milhões de vezes. E no Noite dos Mortos-Vivos é tudo muito básico. Bom, dirigiu Creepshow de um roteiro de Stephen King, dirigiu Martin, um filme de vampiros, dirigiu Dois Olhos Satânicos, junto com o Dario Argento, e voltou pro gênero de zumbis em Diário dos Mortos e Ilha dos Mortos. Diário dos Mortos ainda é meio hack, found footage. Esses filmes de zumbis, eles ainda são bem a moda antiga, do zumbi mais lento, e por isso eu acho que eles não foram tão populares assim. Eles não vão agradar todo mundo, porque eles são muito do estilo mais antigo. Despertar dos Mortos e o Exército do Extermínio foram responsáveis pela nova revolução dos zumbis. Os zumbis agora não são lerdos que ficam... Agora eles correm igual o bicho doido. Corre, sai correndo, você tem que correr. Esse zumbi moderno, porra louca, que sai correndo atrás de todo mundo. Bom, o Walking Dead, um dos grandes méritos do Walking Dead, que eu sempre falei foi, ele traz o zumbi do Jorge Romero de volta, porque é um zumbi lento. Põe muito mais suspense na coisa do que a ação. Opa, meu Deus, vou ficar abraçado com isso. Jorge Romero tinha escrito um filme chamado Estrada dos Mortos, que tá para lançar esse ano que vem. E foi o último trabalho dele antes de morrer nesse domingo agora, de câncer de pulmão. E enquanto ouvia a trilha sonora de um dos filmes preferidos dele, depois do Vendaval. Mas é aquela velha clichê, né? Ele morreu, mas o legado dele continua ainda hoje num dos gêneros mais populares do terror, os filmes de zumbis. Que sem Romero a gente não teria Thriller, a gente não teria Walking Dead, a gente não teria Zumbilândia, a gente não teria Meu Namorado é um Zumbi. Eu acho que isso é uma coisa boa. E Jorge Romero foi homenageado até onde você menos espera. Olha aí o nome do carro funerário do GTA San Andreas, hein? Mas enfim, o legado do cara pro terror foi imenso. E a gente não pode esquecer de acreditar o John Russo, que também teve uma grande participação nisso. Apesar de que o John Russo só fez porcaria depois da Noite dos Mortos. Sério, vamos encerrar o vídeo aqui. Beijo, pessoal. Muito feio.